Adoção, quando eu era criança, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Então os pais escondiam, os pais mudavam de cidade para manter esse segredo, aí essa criança virava um adulto, um adolescente adotado, descobria, era uma grande tragédia. Então já vi muitos casos de adoção que as coisas não se consolidaram de uma forma muito tranquila. Até essa coisa das pessoas acharem que a gente é demais, é super-herói, a gente tá salvando o mundo, e aí a gente até... Não, calma aí, a gente só queria uma família. A paternidade é tão importante quanto a maternidade. As mães hoje têm um protagonismo justamente porque os pais não assumem esse papel como deveriam, e não são só as crianças que estão perdendo essa oportunidade de ter essa figura masculina, mas esses pais estão perdendo a oportunidade de sentirem esse quentinho no coração que as mães sentem o tempo todo. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Mais um Voz dos Pais começando. E antes de começar, eu quero ler a frase do nosso convidado. Adoção não é assistência social. Adoção não é caridade. Quando você adota, você está constituindo uma família. Wagner, obrigada por você topar participar do Voz das Mães. De nada, tava tudo tão bem, tudo tão bom. Você falou essa frase, já fiquei emocionado no primeiro segundo de podcast. Que bom, já temos um lencinho aqui para quando precisar. Ô Wagner, eu queria, antes de começar, já te perguntar se você acha que ainda existe um tabu e a falta de informação quando a gente fala sobre adoção. Olha, eu vou te dizer o seguinte, viu, Nath? Quando a gente estava nesse processo de conhecer as crianças e contar para todo o nosso círculo de que isso ia acontecer, eu imaginava que era muito maior. Eu imaginava que a gente ia ter um preconceito, que as crianças não iam ser aceitas em alguns dos nossos círculos, mas isso não aconteceu. Todo mundo recebeu as crianças assim de um jeito incrível. Então isso fez um carinho muito grande com a gente. Mas eu não posso dizer que é zero. Existe sim coisas que tantas pessoas falam e aí denota um preconceito basal, assim, quanto algumas coisas bem diretas. Eu, por exemplo, eu não ouvi diretamente, mas minha esposa já ouviu. Poxa, mas você parou a sua vida profissional, você se dedica para essas duas crianças pequenas que nem são suas, né? Como não são suas? É de quem, então? Então, assim, mas é muito pouco. Eu tô destacando isso, mas a gente recebeu muito mais carinho, muito mais apoio, até essa coisa das pessoas acharem que a gente é demais, é super-herói, a gente tá salvando o mundo, e aí a gente até... Não, calma aí, a gente só queria uma família. Tem essa visão também, né? Tem esse outro lado. Exatamente. Então, mas eu acho que existe esse preconceito, é bom conversar sobre esse assunto. Muito. Para justamente desmistificar várias coisas, né? Exatamente. Antes da gente falar sobre adoção, vamos falar sobre o desejo do Wagner de ser pai? Vamos. Sempre foi um desejo de vocês, quando vocês casaram, você também como pai? Sempre. Eu não conseguia me ver não sendo pai nessa vida. E a minha esposa também não conseguia se imaginar não sendo mãe. A gente namorava ainda e a gente já falava, nós vamos ter 2 filhos. E vai ser uma menina, um menino, e a gente até nome. Quando a gente casou, a gente tinha nome pros filhos, entendeu? Você vai criando aquele sonho, né? Aquele sonho sempre existiu. Não como uma coisa ansiosa, assim, eu achava que, não, vamos dar um tempo, vamos aproveitar nosso casamento e tal. Quando chegar a hora, nós vamos constituir a nossa família. E aí, quando foi acontecendo uma impossibilidade, foi muito forte para mim, principalmente. Eu acho que ela, inclusive, lidou melhor com a sensação de a gente não vai conseguir ter filhos do que eu. A coisa da paternidade era muito forte para mim. Muito forte. E aí, como que foi isso? Como que vocês descobriram esse processo de não poderem ter filhos? Então, a gente foi fazendo... Quando a gente casou e a gente foi fazer uma série de exames pré-nupciais, a gente descobriu que existiria uma dificuldade. Não uma total impossibilidade, mas existiria.
Aí o médico até disse, olha, comecem a tentar. E aí a gente, então nem teve aquela coisa muito de estamos casados e vamos curtir. Não, a gente já começou a tentar realmente porque seria complexo. Uhum. Não foi acontecendo, a gente fez todos os processos possíveis e imagináveis, inclusive uma fertilização in vitro, que é assim, né, a última possibilidade, e mesmo essa fertilização não aconteceu. Muitos casais tentam muitas vezes fazer uma fertilização, a gente só tentou uma vez, a gente colocou 2 embriões, mas a gravidez não aconteceu. E aí, paralelo a esses tratamentos, veio a nossa decisão pela adoção. Tá. E quando vocês estavam nesse processo, como que era a expectativa de vocês? Porque tem isso, né, a expectativa de gerar um filho ali, de ver, por exemplo, quando você vai fazer a inseminação, a fertilização in vitro. Você fala, tem toda essa preparação, depois a sua esposa tem que ficar, que a gente já sabe que tem um processo ali que tem que ficar sem poder, tem que ficar de repouso e tal. Como que é esse processo até descobrir que não posso? Porque você cria uma expectativa e de repente essa expectativa é tirada de você. Eu criei uma expectativa muito alta. Geralmente, eu sou na vida, em tudo, porque tem aquela pessoa que é o copo vazio, tem aquela pessoa que é o copo cheio e tem aquela pessoa que o copo tá pela metade. Então vamos ver se vai esvaziar, se vai encher. Eu geralmente sou essa pessoa muito prático e muito dono de uma racionalidade, assim. Mas eu acho que esse era um desejo tão grande, o da paternidade, e eu apostei muitas fichas nessa fertilização. A gente tem Deus como muito próximo de nós, então eu orei muito para que, se fosse da vontade de Deus, que isso acontecesse na vida da gente. E o processo todo, ele tem as suas etapas. Então você vai, aí você tem que ver se você é elegível para fazer uma fertilização. Aí tem toda uma situação de, bom, vamos tomar os hormônios aqui, né, para a mulher no caso. E aí vamos ver se vai ter uma ovulação, vamos ver se vai ter um óvulo bom, vamos ver agora que vai juntar o óvulo com o espermatozoide e se vai ter um embrião de qualidade para ser colocado. Então são muitas etapas, muitas etapas mesmo, e a qualquer momento esse sonho pode terminar, sabe? Eu lembro, por exemplo, que quando a gente estava esperando a resposta sobre os embriões, eu ia receber essa resposta numa sexta-feira de manhã, a gente ia receber uma mensagem da clínica. E eu estava gravando uma entrevista, né? Eu sou jornalista, então eu estava gravando uma entrevista. Eu falei, vou deixar meu celular tá aqui, né? Eu vou deixar meu celular aqui, porque eu não vou conseguir nem fazer essa entrevista. Tô aqui, fazendo a entrevista. Quando terminou, eu peguei meu celular, tinha ali a resposta. Então, tinha embriões. Tá. Então eu fui acreditando, sabe, que daria certo. Sim. Quando a gente colocou os embriões, então você tem que voltar para casa e a esposa tem que ficar num repouso quase absoluto de 15 dias. Naquele momento, acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar assim, mas naquele momento eu me senti muito pai. Porque tinham 2 embriões ali dentro dela. Então, era um sentimento, embora eu sabia conscientemente que ela não estava grávida ainda, a gravidez se consolidaria depois de 15 dias ou não. Uhum. Mas eu tive um cuidado com ela, eu não deixei ela fazer nada, o café da manhã, o almoço e o jantar chegava na cama, porque eu estava ali, eu estava cuidando daquela mulher grávida com 2 embriões ali dentro, porque precisava dar certo. Sim. Você tinha essa noção que a paternidade começaria ainda na gestação? Não tinha. Porque a gente fala muito sobre essa visão do pai, o Robson usa muito o termo do pai pocket, né? De sair de casa, dar um beijinho no filho, volta só à noite. E acho que não tem essa construção do pai desde uma gestação. Você teve que aprender muita coisa para lidar com tudo isso também, né? Então, eu não tinha me dado conta. Para mim era um projeto. Então vamos, esse embrião foi e tal. Quando a gente saiu desse procedimento, onde os embriões foram implantados, e aí a gente entrou no carro e eu ia dirigir,
eu já fiquei assim, não, peraí, nada pode acontecer, eu não posso bater esse carro. Não pode acontecer nada nesse nosso trajeto. E eram, acho que 2 horas de trajeto de carro da clínica até a nossa casa. Naquele momento me caiu a ficha. Cara, eu tô me comportando aqui realmente como um pai que tem uma esposa aqui gestante. Sim. Então, eu acho que a ficha caiu naquele momento. Quando essa gravidez não se concretizou, então aí você imagina, né? Meu mundo caiu muito. Quando você recebeu a notícia, como que foi receber essa notícia para você? A notícia foi assim, a gente fez um exame de sangue quando deu 15 dias da implantação desses embriões. Roberto. E aí a gente tinha que receber o resultado, eu acho que, sei lá quantos dias depois. E aí a gente abriu o site para ver o resultado do exame e a gente simplesmente leu que não existia uma gestação. Vocês estavam juntos? Juntos. Abrimos juntos. E choramos juntos. É difícil, né? Muito. Esse Foi momento. um luto tremendo, assim. Tremendo. Hoje, tudo isso se ressignificou muito para mim. Eu, para falar a verdade, nem fico pensando muito nesses momentos. Uhum. Porque essa paternidade se concretizou, né, de uma outra forma para mim. E eu hoje entendo claramente que não era aquele formato que deveria acontecer a nossa família. Mas eu sei que para minha esposa também ainda é uma coisa muito forte para ela. Porque a gente não toma um cuidado muito grande com pessoas que tiveram uma gravidez e perderam essa gravidez. Nem um pouco. A gente lida como se fosse assim, você não foi mãe, né? Você não foi pai. Cara, eu experimentei um sentimento de paternidade antes desses embriões realmente proporcionarem uma gravidez ali na minha esposa. Eu experimentei o que é. Então eu imagino uma mãe que experimenta uma gravidez, ela biologicamente está se transformando, ela sabe que tem uma vida dentro dela. E aí quando ela recebe a notícia que não tem mais, é muito sério. É uma mãe, sim, que perdeu um filho. É um pai, sim, que perdeu um filho, sabe? É um tabu muito grande, é uma falta de informação. E eu já fui até questionada, eu perdi 2 e foram gestações embrionárias. Então, não teve a vesícula, não teve o embrião, mas teve o saco gestacional. A minha primeira eu fiquei 3 meses grávida. E aí, quando a gente ouve, mas não vingou, né? Não tinha nem embrião, então não era uma gestação. Você fala, não, existe uma expectativa, com certeza. Existe um sonho, você tá vendo ali tudo acontecer. Então, você tá na expectativa de como vai ser. Por que isso a gente tem que anular o nosso sentimento, né? E as pessoas alguma. olham às vezes e falam, mas relaxa, daqui a pouco você tem outro. E às vezes não sabe qual que é o caso de cada um, né? E às vezes a gente não pode ter. E aí, como que a gente lida com esse sentimento da outra pessoa somente te julgando, sem saber como que é, né? Eu acho que isso é justamente o reflexo de uma sociedade, principalmente brasileira, mas em outros lugares do mundo isso acontece também, mas nós somos muito analfabetos emocionais. Então, o que importa é o biológico. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu vou lá no médico porque eu preciso resolver essa situação. Sim. Agora, a minha emoção, eu vou jogando para debaixo do tapete aqui, eu vou... Então, você tem um filho? Ele realmente nasceu? Não, então não aconteceu. Porque a gente só está olhando para o biológico. A gente não está olhando para o emocional. E muitas vezes esse emocional é o que vai determinar a nossa qualidade de vida, é o que vai determinar como a gente se vê, como a gente vê o outro. E a gente tem que avançar muito ainda, sabe? E um dos reflexos é esse. Exatamente. Eu acho que quando a gente, até falando sobre sociedade, tem aquele julgamento também de não posso ter filho. Mas de quem é a culpa? É a culpa do pai? É a culpa da mãe? Por que aconteceu isso? Vocês tiveram assuntos sobre isso também? Todo mundo questiona, porque a gente já era casado há bastante tempo, né? Eu sou bem ruim de conta, mas olha, eu vou fazer 20 anos o ano que vem que a gente casou. As crianças estão com a gente há 5. Bom, então, eles chegaram aí, a gente tinha 15 anos. Então, foram 15 anos de uma tentativa, certo? E aí, e os filhos? E aí, quando vem? Já tem a pressão da sociedade que casou quando veio o primeiro filho. Tem gente que ainda vive a pressão de quando vem o segundo. A gente vivia muito essa pressão. A gente,
tamo aí, tá nas mãos de Deus. Eu lembro de uma pessoa bem assim, que sempre tem uma pessoa insistente, né? A gente, olha, tá nas mãos de Deus. Ele, mas isso aí não é coisa de colocar nas mãos de Deus, isso aí é coisa de fazer o filho ou não fazer o filho. Aí eu já tava com a paciência, né, porque a pessoa insistindo, eu falei, olha, a gente faz várias tentativas. A gente inclusive gosta dessas tentativas, é bom, mas ainda não aconteceu. Tem hora que você tem que ser bem realista, professor. Entendeu? E aí vem aquela máxima assim, ó, porque essa situação de pais que são tentantes é algo muito complexo, muito delicado, muito sensível. E aí as pessoas que não passaram por isso, mais uma vez, elas não têm esse entendimento de como é essa situação emocional. Aí a pessoa pergunta assim, mas vocês têm algum problema? Tá, se eu tô falando que a gente tentou até agora, sim. E é com você ou com ela? A gente ouviu muito essa pergunta. Sério? Muito, muito, muito. E aí, é muito complexo isso também, entendeu? Porque assim, quando existe um casal e aí uma das pessoas, ela tem uma dificuldade de conseguir gerar uma criança, ou inclusive uma infertilidade, esse casal vai ter que equilibrar as coisas. Então, essa parte que tem uma infertilidade ou uma baixa fertilidade, vai ter que aceitar assim, eu não posso ter e não posso proporcionar isso para ele ou para ela. Sim. A outra pessoa vai ter que entender assim, poxa, biologicamente eu posso. Eu tô bem. Eu tô bem. Eu poderia, mas eu não vou ter porque ele ou ela não pode. Então esse casal ele vai ter que conciliar isso para entender que, olha, nós decidimos que somos um casal, então para a gente ter um filho, esse filho vai sair de nós dois. Ou a gente vai tentar outras possibilidades aí possíveis, né? Não é colocar culpa numa pessoa, né? Nem colocar a culpa e nem tomar a culpa para si. Sim. Então, isso é uma coisa que o casal tem que resolver, o casal tem que conversar, e é muito complexo. Aí vem uma pessoa do nada que você nem tem intimidade e te pergunta, o problema é com você ou com ela? Eu tinha uma resposta padrão depois de um tempo, a Nani também usava a mesma resposta, que é assim, olha, a gente é casado, então o problema é nosso. Que legal. Não, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque tem essa culpa, às vezes a mulher não consegue, aí ela tem uma culpa, e o medo também de perder a outra pessoa, porque o que vai acontecer? Então ele vai querer se separar, ou ela vai querer se separar, procurar uma outra pessoa com que ela possa ter filhos? E aí você tem que ter uma boa conversa, uma boa comunicação no casal para chegar no mesmo denominador, né? Porque lá na frente, se não pode estar aquela coisa de, eu vou te culpar por isso. Exatamente. Então tem que estar muito bem resolvido e conversado entre o casal. Exato. Agora, cada vez que uma pessoa sem noção vem e faz esse tipo de pergunta, mexe na sua ferida. Lógico. Entende? Então, eu, jornalista, né? Aí chegou um momento que eu falei pra Nani assim, olha, a gente tá resolvido. Então agora a gente vai ter uma política de lidar com o público. Então a gente vai ter respostas padrão. Eu fiz uma assessoria de comunicação, entendeu? Sobre o assunto. Exatamente. Falei, olha, a nossa resposta pra isso é essa. A nossa resposta pra isso é essa. Perfeito. E aí a gente foi lidando de um jeito mais fácil, Legal. entendeu? Com a situação. E a adoção, ela sempre foi um assunto na vida de vocês? Tem gente, eu sempre fui pro Robson, eu teria vontade de adotar uma criança. Que eu acho que muita gente tem essa coisa de, eu tenho a vontade de adotar, mas como era na hora, né? Vocês tinham essa visão de como seria adotar uma criança ou não? A gente nunca pensou na adoção antes de entender que existiria uma baixa fertilidade. Nunca. Porque, inclusive, eu já vi algumas situações de adoção, porque adoção, quando eu era criança, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Então os pais escondiam, os pais mudavam de cidade para manter esse segredo, aí essa criança virava um adulto, um adolescente adotado, descobria, era uma grande tragédia. Então já vi muitos casos de adoção que as coisas não se consolidaram de uma forma muito tranquila. As pessoas não contavam tanto, né? Não contavam. E muito preconceito. Sim. Mesmo uma família que era bem resolvida internamente, sofria um preconceito externo porque não eram pais de verdade. Sim. Porque tem muito isso, tá? Sim. Só um parênteses, assim. Porque as pessoas querem, inclusive, saber
qual é a história. Então a pessoa te pergunta, eu, por exemplo, tenho 2 filhos. Sim. Mas e os pais deles? Eu tô aqui, minha esposa tá ali, ó. O que você tá querendo saber? Mas eles são irmãos mesmo? Sim, os 2 são nossos filhos, eles são irmãos. Eu ainda falo assim, você tá querendo saber se eles são irmãos biológicos? São irmãos biológicos. Porque irmãos, mesmo não sendo biológicos, eles seriam. Sim. Então tem muito ainda esse preconceito e no passado era muito maior. Então a gente não pensava. Quando veio essa baixa fertilidade, a gente foi vendo que a coisa não ia acontecer, eu fui o primeiro a trazer essa possibilidade. Falei, Nani, e a adoção? Aí ela, eu acho que pra mim não dá. Aí eu, tá, beleza. E a gente foi vivendo a vida. Em outros momentos a gente tocou no assunto, tal, mas pra Nani não era uma possibilidade. A Nani, depois de um tempo, trouxe esse assunto. Aí ela, escuta, e a adoção? Falei, eu acho que passou. Talvez naquele momento era uma coisa pra mim, acho que hoje não. Passou. Sim. Aí eu fui fazer uma viagem. Eu acabo viajando bastante no meu trabalho. Fiz uma viagem e nessa viagem o assunto adoção me tomou assim. Aí tem uma autora que fala sobre família, famílias cristãs. Ela é americana, ela chama Ellen White. Mas é assim, século passado. Uhum. E a gente gosta muito dessa autora. E eu comecei a ler o que ela falava lá na era vitoriana sobre adoção. E eu não sabia que a Nani, né, enquanto eu estava viajando, ela também estava lendo as mesmas coisas em casa. Meu Deus. Aham. Conexão. Conexão total. E a gente não estava conversando sobre esse assunto porque ela já tinha negado, eu tinha negado e eu fui ler. Aí quando eu cheguei, falei assim, tava lendo no voo, inclusive. Aí, falei, quando eu chegar em casa eu vou retomar esse assunto com a Nani, vamos ver como ela tá com relação a isso. E ela pensou a mesma coisa. Ali naquele momento já tinha sido um sim para adoção para você? Ou ainda não? Era um talvez. Tá. Era um talvez. Aí eu cheguei em casa e falei, nossa, meu amor, preciso muito falar uma coisa com você. Ela, eu também. Eu falei, não, mas deixa eu falar pra ela. Não, eu preciso falar primeiro. E aquela coisa. Aí eu sei lá, quem falou primeiro, eu sei que o outro falou assim, poxa, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu li as mesmas coisas. Aí ela, tá, então vamos no fórum e vamos colocar o nosso nome na lista. Vocês já entendiam algo sobre adoção? A gente já tinha pesquisado. Vocês começaram a estudar, mas foi ali que vocês foram entender mais. A gente tinha pesquisado. Eu, jornalista, né? Então, quando eu levei a proposta a primeira vez, eu já sabia legalmente como funcionava. Então, aí a gente já sabia. E aí a gente foi e colocou nosso nome numa lista. Deixa eu voltar só uma parte, quando você estava falando nas tentativas ainda. Quanto tempo foi de tentativa para vocês engravidarem? Olha, eu acho que foram aí uns 8 anos entre idas e vindas. Depois a gente parou e aí a gente fez a FIV. Tá. A FIV teve um intervalo, porque a gente não quis fazer a FIV num primeiro momento. E a gente tentou outras possibilidades e esse assunto se encerrou. E aí, depois, quando a gente foi fazer a FIV, deu errado, a gente já estava na fila da adoção. E Deus sempre foi a fé, sempre foi... Vocês já tinham essa fé antes, mas você acha que a fé de vocês aumentou ainda mais com todo esse processo? Nós dois sempre fomos religiosos, da mesma religião, inclusive, nos conhecemos em atividades assim da própria igreja, então a gente sempre conheceu a Deus e ele fez parte da nossa vida. Mas quando a gente tem um momento de dificuldade, a gente vai buscar a Deus de uma forma muito mais intensa, né? Então isso era uma coisa muito forte pra gente. A gente falava, olha, Deus, a gente quer constituir uma família. Qual que é a tua vontade pra gente? A gente quer ouvir a tua voz aqui no meio dessa nossa vontade. Então isso era uma coisa que a gente sempre colocava nas mãos de Deus. E como que você acha que isso até trouxe mais força? Porque a gente tem que a gente entrega para Deus, né? A oração que a gente faz, mas tem a ansiedade também daquilo acontecer e logo. Como que você conseguia lidar com essas emoções?
E tem um outro ponto, porque tem a sua ansiedade, como você colocou, e você vai colocando na conta de Deus também. Porque você fala assim, ô Deus, e aí? Tá resolvendo a vida de todo mundo e a minha não? Né? Então, quando a gente vai vivendo dificuldades, a gente começa a pensar que Deus não está ouvindo a gente, que Deus não está olhando para a gente, que Deus não está se importando com a gente. Mas são dimensões diferentes, né? Assim, entrando no que a gente acredita, a gente está vivendo num mundo aqui que ele é complexo. As coisas acontecem com a permissão de Deus, mas não que seja a vontade de Deus. Entende? Então, existe essa complexidade. E Deus vai responder para você. O tempo de Deus é muito diferente do nosso. Mas isso gera essa ansiedade, como você falou. Então, acontecia assim com a gente. E aí você teve uma resposta da adoção? Ou foi o sentimento que você teve? Cara, a gente foi lá e a gente colocou o nosso nome numa lista. E a gente começou a se preparar, porque existem os grupos de apoio à adoção. A gente começou a fazer parte. Então, quando você vai ser avaliado para te dizerem, né, se você está apto ou não para adotar uma criança, tem todo um cuidado psicológico com você também. Então a gente foi se envolvendo nesse universo, só que no Brasil, essa fila ela é demoradíssima para pessoas como nós que queríamos um certo perfil. Tá. Porque a gente tem muito isso, a adoção realmente ela é muito demorada. Sim, é demorada para quem quer um bebê recém-nascido, para quem quer, como no nosso caso, o nosso perfil eram até 2 crianças com menos de 3 anos. Então você já colocou ali que você aceitaria se fossem irmãos. A gente não esperava que fosse, mas a gente aceitava. Por quê? A gente queria um de cada vez. Mas a gente queria 2, naquela época. Uhum. E aí falaram assim, olha, se você coloca um, você vai receber esse um, aí você vai ter que dar entrada de novo pro segundo e vai esperar na fila toda de novo. Agora, se você recebe um, e aí você já tá na fila dizendo que você quer 2, o próximo ali que aparecer vem também. A gente, então vamos colocar 2. Que é um processo bem burocrático isso, né? Muito burocrático. Tem toda uma questão de como o Estado vê essa criança, porque o que acontece é o seguinte, a gente tem uma legislação que diz que toda criança tem direito ao convívio familiar. Tá. É o básico do ECA. Uhum. Só que o que é convívio familiar? Biológico. Eu e a Nani, nós somos vistos legalmente como família substituta. O termo legal é esse. Então não existiu a possibilidade deles estarem numa família biológica, então existe uma família substituta. Eu acho péssimo. Nossa, o termo. Indelicado. Indelicado. Indelicado, completamente. Mas então se faz todas as tentativas para que essa família biológica consiga ficar com a criança. Isso vai fazendo com que a criança vá ficando numa idade ali num local, né, numa casa de apoio, antigamente se chamava abrigo, né, orfanato, né, a criança fica ali esperando por uma oportunidade de adoção anos, porque ela não está pronta para ir para essa família substituta. Cheio de aspas aqui, tá? Tô usando o termo legal. Mas então a criança vai ficando mais velha e não tendo a oportunidade de ir para adoção. Mas ela não está pronta perante o que eles acham, pela lei. Perante a lei. Muito mais do que pela criança, né? Muito mais do que pela criança. Porque, inclusive, não está sendo trabalhado nessa criança a possibilidade dela ser adotada. Exato. Porque está se buscando uma forma dela voltar para essa família biológica. Exatamente. Mas são muitas as questões, inclusive pela sociedade que a gente tem no Brasil, porque são questões de uso de drogas, de violência doméstica, de não vontade desses pais biológicos de terem esses filhos, mas vai se tentando fazer uma reconstrução dessa família biológica. E aí a minha crítica é assim, eu acho que deveria ter um limite um pouco menor, porque quem vai sofrer são essas crianças. Exato. Uma criança com 5 anos, ela tem a possibilidade dela de adoção muito diminuída. E aí ela faz 18 anos,
abre-se uma porta de uma casa onde ela recebeu alimentação, estudo, cuidado médico e muito pouco afeto, e ela tem que ir para a vida, porque essas casas vão tê-las enquanto elas têm 18 anos. Até os 18 anos. Então, é uma realidade muito complexa. Complexa. E quando a gente fala de adoção, existem muita... como que foi essa família? Como que vem essa criança? Vocês tinham esse receio? Todo mundo tem, né? Porque eu acho que é um tabu a gente falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque isso passa na cabeça de todo mundo. Importantíssimo. Eu acho que muitas pessoas pensam na adoção, mas isso não se concretiza justamente por esse medo. Exato. Essa é uma das razões de que, eu não sei se você sabe, mas qual é o perfil de ouro da criança adotada? Recém-nascido, branco, menina. Por que a questão do gênero pega? Porque essas famílias, elas têm um medo do que vai ser esse menino. Ele vai ser um assaltante? Ele vai ser um assassino? É esse menino que vai me matar porque ele quer voltar para a família de origem dele? Ou nem é voltar para a família de origem, mas justamente por serem essas famílias de origem da biologia, né? A família biológica ali, os genitores, eles têm toda uma situação complexa, isso vai estar contido nessa criança, nos genes dessa criança, e quando ela crescer, eu vou ter um bandido dentro de casa. Então é mais fácil eu controlar uma menina do que eu controlar um menino. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. E assim, é muito legal a gente falar sobre isso, porque esse era um tabu que a gente tinha também. Claro. Quando eu estava lá, na fila de adoção, veja, eu esperei 8 anos e as crianças estão com a gente há 5, nesse momento que a gente está gravando aqui. A gente pode falar nomes, idades? Como você prefere não? Não, a gente pode falar nomes e idades. O que a gente não entra muito é na história deles. Eu acho também que tem que entrar. Mas é a Sofia e o Miguel. A Sofia hoje tem 9 anos, ela faz 10 o ano que vem, e o Miguel tem 6 anos, faz 7 em dezembro. E aí, como foi essa chegada deles para vocês? Depois desse processo todo que vocês tiveram, aí vem todas essas questões, né? E aí, como que vai ser? Vamos conseguir pegar, não vamos? Você tem um processo também, eles moravam longe da casa de vocês, né? Vocês tinham que... Sim, tinha uma viagem. Como que era esse processo? Olha, quando a gente recebeu a notícia, a gente teve que se preparar para ir fazer essas visitas até o local onde eles estavam. Então, quando a gente recebeu a notícia, eu estava de férias, então a gente foi todos os dias e voltou. Depois eu voltei a trabalhar e aí eu ia uma vez na semana e sábado e domingo. E a Nani, ela ia dia sim, dia não, sozinha e voltava para casa. Então, não foi... E aí uma outra coisa pra gente quebrar, né, essa coisa meio romantizada, porque não foi assim, eu olhei e falei, meus filhos, tá aqui a minha família. Não Primeira foi vez assim. que você viu. Não foi assim. A Sofia, inclusive, fizeram o seguinte, tiraram ela da casa onde ela morava, levaram para um local neutro pra gente conhecer, e aí ela se sentiu super insegura, super desestabilizada, ela tinha 3 aninhos, então ela começou a chorar. Pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Ela começou a chorar loucamente. Aí levaram de volta, a gente foi pra lá, pra aquela casa e tal. Então foi completamente caótico. Completamente caótico. caótico. As pessoas acham que é aquele filme que a criança vai vir correndo, o pai vai correr, vai abraçar. Exatamente. Felizes pra sempre. Exatamente, porque com 3 anos, cada situação é uma situação. Tem situações, eu já ouvi histórias lindas que aconteceu desse jeito. Mas não é a maioria das histórias e não foi com a gente. A Sofia, com 3 anos, ela era nova demais para entender o que estava acontecendo com ela, mas ao mesmo tempo, ela não tinha uma idade suficiente para ter uma compreensão ampla e falar, cara, deixa eu ir embora com esse pessoal porque minha vida vai ser muito melhor com eles, inclusive. Diferente do irmão dela, né? O Miguel era um bebê, ele tinha meses. Então a gente podia ter pegado aquele bebê, colocado no carro e levado embora e pronto, acabou. Não era essa a realidade com a Sofia. Então a gente teve uma vivência... com o Miguel vocês já poderiam ter levado ele embora naquele momento. Poderiam. Tá. Poderíamos. Isso não aconteceu porque, como era uma adoção casada, né, eram os irmãos,
a Sofia tinha um apoio muito grande no Miguel, que era irmão dela. Então ela cuidava dele, ela tinha uma ligação emocional com ele. Então se a gente pegasse e levasse ele embora, ela não querendo ir, para ela seria muito, muito forte. Então a recomendação era, quando a Sofia aceitar ir, os dois vão. Aí você fica ali numa dependência também da criança estar pronta para você, né? Não, é uma situação, assim, ansiedade Foram mil. quanto tempo vocês 3 meses. 3 meses indo e voltando, visitando, não podendo levar para casa. Como vocês saíam de lá? Acabados. Assim, acho que uma montanha russa. Sim. Ao mesmo tempo que tinha uma coisa, poxa, a adoção aconteceu, que lindos, eles são os nossos filhos. Não são nossos filhos, né? Estão ficando aí. Então, aí, poxa, mais um dia, a Sofia, que difícil. Porque a Sofia não colocava o pé na rua com a gente. Ela não queria. Não queria. A nossa meta era sair da casa, andar, sei lá, 1 metro e levar ela numa padaria. Essa era a nossa primeira meta. Até porque a Redarzi, que eu até comentei com você, que é uma mãe que eu sou amiga, hoje ela adotou 3. Uhum. E ela fala muito sobre essa parte do vínculo, né? E eu achei muito legal ela falar sobre isso, porque o vínculo a gente acha que vai ser uma conexão já muito rápida. Instantânea. Instantânea, porque às vezes você conhece o filho do seu amigo, que você se dá bem ali, brinca um pouco e ele já tá com você. Uhum. E o vínculo de uma criança que vai estar sendo adotada é completamente diferente, né? Tanto o seu vínculo com ela, como o dela com você, né? Muitos pais que têm a coragem de admitir, né, que foram pais biológicos, esse vínculo não aconteceu imediatamente. Exato. Tem mãe, até pela questão hormonal, né, depois do parto e tal, pega aquela criança e fala, tá, e agora? O que eu faço? Tá, é ele, né, que eu falava na barriga e tal. Vamos lá. Para os pais, mais difícil ainda. O pai, eu falo que depois da gestação ele só entende que ele é pai quando nasce. Porque aí era uma barriga. Agora Exato. tem esse bebê que é meu filho, mas não cresceu dentro dele, né? Então tem esse lado. Mas aí, esse bebê, ele que nasce biologicamente ali numa família, ele não sabe o que é a vida dele sem aqueles pais. Ao contrário de uma adoção. Então, para você adulto se vincular a uma criança, é uma via. Sim. Agora, para essa criança se vincular a você, é uma outra via. Exato. Né? Exatamente. E não só você, mas também as pessoas que estão à sua volta, a avós, porque tem tudo isso, né? Porque não é só o seu universo ali. Você tem as pessoas que convivem com você, que ela vai ter que chegar numa casa completamente nova, conhecendo pessoas novas também, que ela nunca viu na vida, né? Com a gente, cada história é uma história, né? Cada criança é muito única, mas com a gente foi assim, demorou para acontecer esse vínculo da Sofia com a gente. A Sofia tinha uma personalidade, e quando ela foi para nossa casa, tipo, 2 dias depois, era outra personalidade. Porque a Sofia era brava, ela tinha uma cara fechada, ela não tinha uma abertura, ela brincava com a gente, mas fazendo a durona. Tá. Quando ela chegou em casa, e a gente falava, olha, a educação da Sofia vai ser uma coisa muito complexa, né? Porque né, ela tem essa personalidade complexa. 2 dias a Sofia descendo a escada cantando, sorrindo, completamente adaptada, super vinculada. Olha, o vínculo dela foi rápido. 3 meses, né? Mas depois, foi rápido em casa. Em casa foi super rápido. Então, quando ela foi conhecendo, porque a recomendação que a gente teve foi assim, olha, criem o mundo de vocês. Não tenham pressa de ir aumentando esse repertório de pessoas na vida deles. Criem o vínculo de vocês e tudo mais. E aí, avós, tios, amigos, a coisa vai se ampliando. Faz aquela primeira festa, já chegou em casa, faz uma festona. Não faz. E eu acho que foi muito bom pra gente, assim. Mas quando isso foi acontecendo, não teve qualquer resistência. Porque você é uma pessoa muito família, né? De estarem todos juntos ali. Muito. E aí também você não tem como chegar e falar… Porque imagino que a família também fique ansiosa de receber uma nova criança. Os amigos, todo mundo queria ir ali imediatamente. E sabiam que era… Todo mundo sabia já que era o sonho de vocês, né? Então, eu acho que nesse momento as pessoas até abraçam e acolhem mais ainda para fazer dar certo, né? Ô Wagner, tem alguma coisa que você acha que as pessoas ainda não sabem sobre adoção? Que você gostaria que elas soubessem?
Eu acho que aquele ponto que a gente estava falando sobre o conteúdo biológico. Hoje, eu não estou falando da minha experiência, eu estou falando de pesquisas 1000 que existem. A gente entende que mesmo para uma evolução de uma doença, por exemplo, é muito menos importante o quesito biológico do que o comportamental. Ah, todo mundo morreu de câncer na família. Claro, porque todo mundo tem os mesmos hábitos de vida. Então, o biológico tem sim o seu ponto, mas a cultura, ela é muito forte. Então, não é porque essa criança vem biologicamente de um contexto complexo que ela vai carregar com ela esse contexto complexo. Hoje existe a epigenética. Então é uma ciência que estuda esse social. A gente como ser humano, a gente é biológico, a gente é emocional, mental, mas a gente é social também. Tem um estudo feito com ratinhos, né? E aí tem a ratinha super de um temperamento complexo e a ratinha super boazinha. E aí no experimento eles trocam os filhotes. Os filhos biológicos dessa ratinha com uma personalidade complexa vai para a boazinha. E da boazinha para a complexa. E esses filhotes, eles ficam como as suas mães. Então, o conteúdo biológico, ele tem uma importância? Tem, com certeza. Com certeza. É até complicado, a gente vai para o consultório, tem uma consulta e fala, alguém na família tem problema com diabetes? Vocês não têm o histórico da família? Da família biológica, não. Tá. Aí a gente não sabemos, é desconhecido. Aí o médico, fazer uma... tá ok. Tal. Então, claro que tem a sua importância, mas para o comportamento, não. E assim, eu te digo, viu, Nath, assim, aqueles dois, eles são nossa cópia. Eles vieram muito pequenininhos, inclusive, mas eles são a nossa cópia. A Sofia tem hora que eu olho e falo, meu Deus, é uma mini Nani isso aqui, gente. Não tem jeito, sabe? E ao mesmo tempo, ela tem umas atitudes assim que sou eu, nitidamente. O Miguel, ele já é muito parecido comigo, assim, ele tem o meu jeito, sabe, para lidar com as coisas, com as situações e tal. E aí, aquela mesma responsabilidade que o pai biológico tem de falar assim, cara, eu tenho que ser um exemplo aqui porque eu tô formando minis de mim. Sim. E isso acontece na adoção da mesma maneira. Eu não vou romantizar aqui, porque cada maternidade, cada paternidade tem os seus detalhes, tem as suas questões, tem a sua subjetividade, cada história é única, mas é uma história que esses bebês, eles estão com essa família sempre. A Sofia tem uma história de 3 anos, onde nós não fazíamos parte da história dela. E essa é uma história dela. Sim. Só que a gente tem que lidar com essa história, como família. O Miguel nasceu e ele não teve contato com a família. O Miguel nasceu e foi institucionalizado. Então, tem uma história de meses sem a gente, mas meses importantíssimos. É uma história dele, mas a gente lida com essa história hoje. Sim. Então, a maternidade, a paternidade na adoção tem a sua atipia. Talvez por isso, inclusive, que eu tô aqui, né? Sim, lógico. Então, não é como uma família biológica. Sim. A família que se constitui através da adoção tem as suas peculiaridades. Mas também não é essa coisa que as pessoas colocam o biológico acima de qualquer situação. Você em algum momento teve aquele receio de teu filho fazer alguma coisa e você falar, mas não é meu filho, isso não é, porque eu acho que é um receio que alguns pais, quando a gente fala sobre adoção, alguns pais têm medo de, vai fazer isso não veio de mim, calma, não é assim. Isso já passou pela tua cabeça em algum momento? Vou ser completamente sincero, não. Nunca. Porque tem essa virada de chave. Você acha que sabe o que acontece? Você não fica lembrando disso. Por exemplo, eu tô aqui contando essa história, eu tô lembrando de tudo que aconteceu, todos os elementos, mas no dia a dia é teu filho. Porque é uma máxima, né, que as pessoas falam, acho que tem alguns padrões, né, de medo da adoção. De isso acontecer e falar que não é meu filho, ou de querer saber quem são os pais, e aí?
Como que a gente vai reagir nessa forma? Esse Quero é um saber ponto. quem são meus pais biológicos. Esse é um ponto. Eu vou poder conhecer ou não vou? A gente discute muito isso em casa e pra gente isso é super tranquilo. Porque assim, eu tenho uma certidão antiga deles, Uhum. onde tem nome completo e CPF desses genitores. Tá. Então, assim, não sei onde moram, não sei onde vivem, Você nunca não teve sei se atrás. vivem. Aham. Mas se um dia, conversar sobre adoção também com as crianças, é uma coisa onde você não chega e conta tudo. Sim. Você vai contando o que você entende que essa criança dá conta de entender naquele momento. Essa conversa já foi. Essa já conversa é feita com você. não é uma conversa, né? Tipo, Sofia, Miguel, sentem aqui, vamos saber a história da adoção. Não, é no dia a dia. É assim, sabe, eu não sei, filha, quem escolheu seu nome. Né? Então, tudo isso vai fazendo parte do universo deles. Uhum. A gente vai dando a informação que eles podem lidar. Vai chegar um momento onde eu vou entregar para eles o processo deles. Sim. E ali tem todo o relatório socioemocional da história deles e da família dos genitores. Sim. Quando isso acontecer, ou antes disso, não sei, pode ser que eles digam, eu quero conhecer. E se a gente entender que eles estão na idade onde tem essa condição, eles vão estar preparados para isso, a gente vai ajudar a procurar e a gente vai participar desse momento para eles. Isso é importante porque você me fez me recordar de uma menina que estudava comigo, que eram adotivas as duas, e os pais sempre falavam isso. Olha, se você tiver vontade, tudo bem. E elas sempre falavam, não, eu não quero, vocês são meus pais. Tem muitas Eu não histórias quero conhecer ninguém. E esse Pra mim, porque elas foram bebezinhas. Uma foi bebezinha, a outra Sim. foi mais velha. E elas falavam isso. É um medo tão grande dos pais, eu já vi N histórias. Até ficar incentivando. Dos filhos não terem a menor vontade, porque para eles a referência de pai e mãe são esses pais que foram os adotivos. Agora, eu acho que esse medo, inclusive, e esse desejo dos pais de que não aconteça esse momento, o próprio tabu desses pais de não aceitarem que foi adoção. Entende? Sim. Porque assim, eu construí a minha família. Tá, vamos esquecer que a origem foi a adoção e vamos viver como todo mundo. Uhum. Então todo mundo não vai crescer e conhecer outros pais. Não, eles são meus filhos. Quando você tem uma compreensão de que a adoção é uma forma de você constituir uma família, você entende que existiu uma história, na psicologia até chama pré-história, essa história que as crianças viveram antes deles te conhecerem, e isso tá super ok, não existe um preconceito com relação a isso, não vai ter um problema eles conhecerem essa família biológica. E se, Você tá muito bem compreendido. e se no futuro essa família biológica não tiver vivendo as mesmas questões que fizeram com que eles não pudessem educar essas crianças e eles estabelecerem uma relação, eu não tenho a fragilidade de achar que eu estou construindo um vínculo tão frágil e tão fraco com os meus filhos que eles vão virar as costas para mim e eles vão viver uma vida com essa família biológica. Não, se eles forem amados lá também, quanto mais amor e vínculo na vida de um ser humano, melhor, entendeu? Sim. Que importante você falar isso. Como foi a chegada deles em casa? Foi um pouco disso que eu tava te falando. Eu acho que assim, a Sofia teve esse primeiro momento de um florescer assim para a vida. O Miguel, ele era um bebê que teve um atraso no desenvolvimento dele. Então, quando a gente viu ele chegando e bastante atrasado nesses marcos do desenvolvimento, a gente foi vendo uma evolução que foi crescendo. Não na velocidade, ele não atingiu o que um bebê da idade dele estaria, mas evoluiu. Por exemplo, com 9 meses, ele não tinha um dente. Ele chegou, na outra semana, ele tinha dente. Só para você ver. Interessante. Então, foi assim, muito intenso pra gente, porque aí a gente era, do nada, viramos pais. Eu ia falar isso agora, vocês não tinham nenhuma criança, de repente tem dois com recém-nascido. Exatamente. Então, assim, necessidades completamente diferentes. E vocês têm que aprender tudo ali do dia a dia, né? Eu saindo para trabalhar, a Nani ficando em casa, a Nani me contava, né, assim, que ela chegava, a Sofia acordava, a Sofia grudava na perna dela.
deixava fazer mais nada. Mais nada. Um dia assim, meu amor, onde você tá? Tô no banheiro. Ah, mas que eu não tô encontrando a Sofia. Sim, ela tá aqui comigo. Entende? Nesse nível. Agora, eu acho assim, não tem como, né, em todo esse processo, a gente não falar do cuidado de Deus em tudo isso na nossa vida. Até, né, você começou me perguntando esse aspecto. Quando a gente recebeu a ligação, e eu vou contar essa história justamente para até justificar o ponto que você falou assim, você nunca teve um pensamento, mas não são teus filhos, não são meus filhos. Por quê? Olha, quando a gente fez a FIV, deu errado. Uhum. Quando deu 1 ano de que deu errado, mais uma vez assim, eu estava viajando e a Nani muito chateada. Porque quando a gente deu errado a FIV, a gente era o 16º da fila. 1 ano depois, a gente era o 13º da fila. Nossa, não tinha andado quase nada em 1 ano. E a gente começou a pensar assim, eu acho que esse nosso sonho tá chegando ao fim. Não vai se concretizar. Porque a gente também não quer ser avô dessas crianças, a gente quer ter energia e a gente quer ser pais dessas crianças. Aí a Nani pegou, eu estava viajando, ela ficou muito triste porque ela lembrou que era 1 ano disso e ela fez um pacto com Deus. Ela falou, olha Senhor, a gente está chegando no fim disso, uma gravidez dura 9 meses, o Senhor tem 9 meses para decidir. Se nós vamos ser pais pela adoção, alguma coisa vai acontecer em 9 meses. Se não, a gente vai entender que não é para isso acontecer. Pediu uma resposta e entregou. Você estava junto? Não, ela simplesmente me contou. Mas ela me contou e eu falei, tá, eu topo. Porque a gente estava discutindo de que acho que vai chegar ao fim da linha. Uhum. Mas a Nani, ela é muito mais... Acho que ela tem uma conexão mais forte, sabe? E eu sou muito racional. Ligação direta. Ligação direta com Deus dela é um pouco mais intensa. Eu sou muito racional. Eu assim, tá, eu já aceitei que não. Porque se em 1 ano andou 3 lugares, Racional, em 9 meses não vai andar nada. Com 5 meses, a gente estava fazendo o nosso momento de devoção. E eu falei, você quer pedir alguma coisa pra gente orar? Aí ela, hoje quero simplesmente ressaltar o meu pacto aqui com Deus, né? O nosso pacto com Deus, tal. Quando ela falou isso, o telefone tocou. Piada. Era um número de São Paulo, a gente morava, né, no interior, ela pegou e, deve ser essas empresas, tal, desligou. Aí ela, e você? Eu falei, olha, eu hoje também vou pedir por isso. Aí o meu telefone tocou. Vou ter que atender. Aí eu falei, o número que te ligou é tal, tal, tal? Ela é. Falei, vamos atender, a gente conhece tanta gente de São Paulo, né? E ali a gente não fez a oração, a gente só fez o nosso pedido. E aí, quando eu atendi, Wagner, isso. Você tá na fila de adoção? Aí eu, sim. Então, tô ligando, e eles são muito delicados assim ao falar, né? Aí é porque a gente tem aqui um bebê, é o Miguel, e ele tem tantos meses, e nós hoje decidimos, você vê, a gente está te ligando tarde, a gente decidiu que a gente não ia sair do escritório enquanto a gente não achasse os pais dele, porque você é a família 100 que a gente está ligando. A gente já ligou para 99 famílias. Ninguém quis. É porque assim, não está atualizado o cadastro, já adotou, não quer mais, é muito longe, não vai conseguir ter esse contato. Então a gente era o 100º ali daquela lista. Mas o que acontece? Era numa sexta-feira, não é mesmo? Essa ligação. Aí ela pegou e falou. E tem a irmãzinha dele também. Aí a gente, meu Deus, a gente se olhou assim, porque nesse momento, sabe, aconteceu com a gente assim. E a Nani fala que para ela foi a mesma coisa. Parece que a gente estava na sala de casa, parece que tudo sumiu, era um grande espaço branco que não tinha teto, não tinha chão, não tinha parede. Era aquela voz da assistente social falando com a gente e um sofá flutuante, sabe? Era meio isso. Nuvens. Nas nuvens. Aí ela, e tem a irmãzinha dele. Aí a gente se olhou, 2.
sabe? Vocês queriam 2? Pediu? Pediu, foi. Aí tudo bem, a gente, né? Só que era sexta-feira. A gente teve que dormir aquela sexta-feira. Não, peraí, na hora vocês já falaram sim, a gente aceita os 2? Sim, a gente aceita os 2, a gente quer ir Vocês conhecer. não tiveram nem tempo de dar um pause e falar, e aí, vamos conversar? Não, já. A gente tava orando pelo negócio, né? A gente tava orando pelo rolê, a resposta chegou, né? E a gente ficou muito tomado daquela emoção, assim. É aquela coisa que eu acho que é equivalente à bolsa estourou, sabe? Aí, bom, a gente pegou e falou, a gente pode ir amanhã? Ela, não, amanhã a gente tá fechado. Então, é na segunda-feira. Nossa, obrigada por esse momento de um final de semana Você inteiro. imagina que final Claro de que eu semana é imagino. esse? Você não faz mais nada, você só pensa na segunda-feira. Nada. A gente contou pros nossos pais. Aí os meus pais vieram na nossa casa para ajudar assim um pouco a gente. Vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. Isso. Bom, aí chegou lá, teve toda essa história complexa da chegada. Mas tem um ponto que já é lindo a gente receber a ligação nesse momento e diante desse pacto. Porque, como eu te disse, humanamente, não era o momento. Foi uma resposta de Deus ali. Só que aí, olha só, Natália. Teve um dia a gente estava indo para encontrar com as crianças. Sim, sei lá, segundo mês da coisa. Um negócio assim. A Nani falou, olha, eu acho que o Miguel, ele nasceu mais ou menos no período que aqueles embriões que a gente colocou nasceriam. Falei, mais ou menos, né? Será? Você não é muito ligado ao tempo. E nem a números, né? A matemática passou longe. Aí, eu falei, eu vou dar uma olhada depois, porque tem o histórico, né, lá do laboratório. Ela, dá uma olhada. Assim, olha, o Miguel, ele nasceu, não vou falar a data aqui, Sim. mas ele nasceu exatamente no dia que 9 meses antes a gravidez se consolidaria. Então, o Miguel, ele nasceu no dia que a Nani colheu o sangue para fazer o exame, que era o dia 1 da gravidez. Tem explicação? Você vai dizer que é coincidência? Não tem como. Você vai dizer? Entendeu? E assim, foram 2 embriões, aí vieram 2. A gente sempre sonhou em ter um menino e uma menina, e a menina ser mais velha, essas coisas que a gente sonha. Sim. As coisas vão dando as respostas que vocês sempre pediram, né? E é o que aconteceu. Então, assim, o fato da gente estar orando com esse pacto, humanamente é impossível. Aí, quando a gente vai conhecer essa criança, ela nasce no mesmo dia. Vamos supor que é o dia 17. Nasceu no dia 17, 9 meses depois. Sabe, pra gente que tem uma fé, assim, como que você não vai acreditar que isso é a assinatura de Deus? Dizendo assim, eram teus, e é isso que a gente estava preparando. Por isso que não deu certo, por isso que vocês sofreram um monte, mas olha, eles precisavam de vocês e vocês precisavam deles. Tá aqui a família de vocês. Então não tem como eu olhar e falar assim, tá aprontando, isso não é meu filho. Até porque apronta igual eu, apronta igual ela também. Então, entende? Fica difícil. E como vai ouvir o papai pela primeira vez? Ai, meu Deus, olha. Então, O que é mais? É o papai ou eu te amo? eu acho que o mais emblemático foi o papai. Porque assim, a Sofia, ela não tinha referências, ela não tinha alguém que ela chamava de pai, ela não tinha alguém que ela chamava de mãe. Então, realmente não teve que acontecer uma substituição. Mas isso é uma coisa muito importante assim, de falar sobre paternidade na adoção. Infelizmente, os números estão aí. Os homens na nossa sociedade são os protagonistas da violência. Então, muitas crianças, elas saem de um contexto de famílias onde o homem era a figura extremamente violenta. A figura que não tinha afeto. Então, o pai, nesse processo da adoção, ele tem um papel primordial de curar nessa criança qual é a visão que ela tem sobre masculinidade, sobre o homem. Principalmente com uma menina. Né? Principalmente com uma menina. Eu não sei se principalmente... Não é invalidando o sentimento do menino, mas eu acho que a figura paterna para a menina, ela tem muito esse olhar também, né? E para o menino, muito de referência também.
E para menina não deixa de ser uma referência, porque ela vai escolher o futuro marido ali. Tem esse equilíbrio. Mas a Sofia, por exemplo, ela desde o início falaram: olha, a gente precisa que você, falando para Nani, seja o agente que vai fazer essa ligação. Ela não tem um histórico de contato com figura masculina. E de fato a Sofia não queria olhar para minha cara. A Nani era a protagonista ali daquela aproximação. Esse é inclusive o termo técnico. Então eu ficava muito com o Miguel e a Nani ficava muito com a Sofia. Isso desencadeou no Miguel, inclusive, uma coisa comigo muito forte. Porque eu fui a primeira figura que conseguiu dedicar mais afeto para ele. A Nani estava impossibilitada até. É claro, a gente tentava, eu tentava ficar um pouco com a Sofia, era um bebezinho, a Nani queria pegar o Miguel no colo, mas era Nani com Sofia, eu com o Miguel. Então o Miguel, ele criou aquela coisa assim, a Nani não conseguia tirar o Miguel do meu colo quando ele era bebê. Isso é uma coisa meio... dele foi bem forte. Isso é uma coisa meio, né, que não acontece sempre. Mas um dia a gente estava lá, naquela casa, com eles, e aí eu desci para fazer alguma coisa e a gente ficava num quarto que ficava em cima ali da escada. E aí a Sofia queria água. E aí ela, com aquele jeitinho, 3 aninhos, ela, papai! Aí eu, hã? Como é que é? Aí eu, oi? Aí a Nani lá da escada falou, sim, é exatamente isso que você ouviu, ela te chamou de papai. Aí eu me emocionei demais, né? E por uma coisa simples, né? Um pedido de um copo de água. Super simples. E aí, né, o vínculo vai se efetivando. Imagina a emoção que foi aquilo, Tremenda. né? E acho que depois ouvir um eu te amo é a certeza que o vínculo ele foi feito, né? Foi feito. Cada eu te amo que você ouve. E aí, eu acho que no início talvez seja mais impactante até para pais que adotam, porque aí é a certeza de que aquele vínculo aconteceu. Né? É diferente de uma família biológica onde esse vínculo parece que sempre foi dado, né? Sempre teve ali. E com eles tem essa coisa bonita do eu te amo, tem aquela coisa de que você tá cansado, você tá né, fazendo ali aquela atividade, inclusive com eles, trocando, dando um banho, mas com a cabeça a mil, acontece em toda a casa, né? E tal, aquela loucura. Eu lembro de uma vez o meu filho, ele... Ai, papai, você tá muito cansado, deixa eu te dar um abraço. Aí o Miguel é super sensível, sabe? Aí ele me deu um abraço e falou assim, você é o melhor pai do mundo. Cara, você desmonta, você consegue se controlar, né? Eu não sou muito chorão. Não, você tá vendo que eu tô contando essa história aqui toda e tô dando uma boa segurada, né? Eu não sou muito chorão. Então eu dou uma segurada, mas aquece, sabe? Aquece o coração da gente. Não, mas quando eles vêm todo pequenininho, dá aquele abraço, você fala, ai, não tem lugar melhor no mundo do que aquele abraço. Não né? tem. E você, como que você se vê como pai daqui a um tempo? O que você espera? Porque você foi estudar psicologia, você voltou até para essa área mais para entender um pouco do comportamento humano. O que você imagina para o seu futuro com seus filhos? Eu sempre acho que o melhor da paternidade, inclusive, ainda está por vir, sabe? Eu estou construindo um vínculo muito forte. Eu acho que a paternidade é tão importante quanto a maternidade. Sim. As mães hoje têm um protagonismo justamente porque os pais não assumem esse papel como deveriam. E não são só as crianças que estão perdendo essa oportunidade de ter essa figura masculina, mas esses pais estão perdendo a oportunidade de sentirem esse quentinho no coração que as mães sentem o tempo todo. Exato. Então, eu sou esse pai, assim, desde quando eles chegaram, meu pensamento é, tudo que a Nani faz, eu também posso fazer. Não sou a pessoa que, eu não troco a fralda, eu não dou banho, esse tipo de conversa não sou eu que tenho. É bem dividido. A gente divide. A Nani realmente faz muito mais do que eu, porque a Nani parou a vida dela para se dedicar para essas crianças. Por escolha. Por escolha. Eu, então, sou muito o sustento dessa casa, nesse sentido financeiro, então eu saio muito. Mas assim, eu que coloco para dormir,
praticamente todas as noites. Quando eu chego em casa, aí eles são meus e a Nani vai também ter um momento dela. Isso é muito importante. Né? Porque eu quero participar, eu quero criar esse vínculo. Eu sempre digo que um termômetro muito bom, assim, de como as coisas estão divididas, é assim, chegou a criança, ela está com uma necessidade. Ela quase tropeça no pai, mas ela pede para a mãe. Acontece muito, Falei isso né? pro Vinícius ontem. O seu pai está na sua frente, por que você teve que vir até a cozinha para me pedir alguma coisa? Robson. Então, o que acontece? Eu acho, é claro que às vezes também tem o ponto da mãe ser mais boazinha, aí o pai vai falar um não, aí o filho vai procurar a mãe. É o que acontece. Acontece. Mas tem o outro ponto, que é o ponto do cuidado. O filho não está acostumado a ser cuidado pelo pai. Então ele vai procurar a mãe. Uhum. E aí eu acho que o pai não está exercendo um papel, o pai não ajuda, sabe? Pai está cumprindo o papel dele de pai. E não tem isso, a mãe que educa, o pai vai lá para dar a bronca mais forte. Não é isso. Existem duas figuras parentais. Então numa família, existe a família, todos aqueles elementos. Existem duas figuras ali que têm uma relação que é de conjugalidade. Então também não é porque virou pai e mãe que vai esquecer que é marido e mulher. Isso é extremamente necessário. Não dá para esquecer isso e só ser pai e mãe. Mas aí, além da conjugalidade, existe a parentalidade. E isso tem que ser equilibrado. Isso é muito importante. E aí, eu tento fazer isso o máximo possível, porque eu quero criar esse vínculo extremamente forte com os meus filhos, para que eu seja a figura que eles queiram conversar, que eles queiram, embora vai vir a adolescência, não vai nem querer olhar para mim, vai querer ficar com os amigos, eu tô ligado que isso vai acontecer, mas depois volta. Sim. E eu quero ser amigo deles. Não a amizade, o amigão, mas eu quero ser essa figura que vou dar amor em todas as fases que eu tiver com eles, e vou receber esse amor de volta. Entendeu? Eu não tô, alimentando e vestindo duas crianças. Sim. Eu tô criando vínculos que são para a vida. Ainda mais quando a gente fala desses 7 primeiros anos, da criança, que são os mais importantes, onde ela vai aprender tudo ali para a vida dela. Então, como que você quer construir também o seu filho? Como que você quer que ele seja uma pessoa na sociedade? Eu acho que é importante a gente, por mais que sejam crianças, é ali que a gente vai ensinar como que eles podem falar, respeitar, agir naturalmente, né? A gente tem um desconhecimento completo sobre o desenvolvimento infantil. Isso a gente não é ensinado. Né? Não é ensinado. Aliás, existe muito pouco conteúdo sobre isso. Hoje em dia se fala mais sobre isso. Uhum. E aí a gente, inclusive, colocou a criança num trono que eu acho que ela nem está pronta para sentar. Eu acho que algumas linhas que nos ensinam a educar a criança nos coloca essa criança num lugar que não dá. A criança também tem que ser frustrada. Porque o mundo não é papai e mamãe fazendo todas as vontades. Exato. Mas só fica aqui a minha crítica. Agora, isso eu concordo 200%, estamos alinhados. Depois a gente conversa sobre isso. Esse não é um papo, vocês não estão ainda preparados para falar sobre isso. E as críticas que vêm aqui nos comentários, né? Vem muitas. Mas o que é inegável é que existe muito mais conhecimento sobre o desenvolvimento infantil hoje. Os 7 primeiros anos são fundamentais, eles são muito importantes para formarem a personalidade dessa criança. Esses 7 anos, eles são os mais significativos de todo ser humano. Sim. Essas vivências acumuladas nos primeiros 7 anos vão refletir durante toda uma vida. Aí, beleza, você vai para terapia, você vai cuidar de algumas coisas, não quer dizer que foram ruins esses 7 anos, que a sua vida não vai para frente, não. Mas você sempre vai ter que, nessa vida adulta, abraçar essa criança interior e todas as suas fragilidades, todos os seus medos criados, as suas angústias e ansiedades criadas. Aquela armadura que a criança cria. Aquela armadura, muitas vezes, mas você vai ter que se desenvolver para viver como um adulto responsável. E não essa criança voltando e berrando o tempo todo, porque quando a gente vive uma situação na vida adulta parecida com, ou que a gente colocou na cabeça que é parecido com coisas que a gente viveu na infância, é aquela criança que grita. Por isso que a gente é tão imaturo muitas vezes com algumas situações.
Tem um autor, uma autora, na verdade, eu acho muito interessante que ela fala que a infância é uma estrada que a gente vai percorrer durante toda a vida. Então, assim, nós como pais, sabe, mães, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu não quero colocar pressão em ninguém, mas é A verdade. gente está criando seres humanos daqui 20 anos. Daqui 20 anos o Vinícius está com 23. E aí, quem ele vai ser? Quem ele vai ser? O que eu estou ensinando para ele? Eu acho que é esse olhar. A gente não pode também romantizar e achar que é tudo lindo, maravilhoso, que você tem que realmente educar. E assim, um corte muito pequeno. Às vezes o Vinícius fala coisas para mim que eu olho para ele e falo, escuta, aqui não. Não é assim. Isso. Não, você não pode falar isso nem comigo, nem com seu amigo, nem com a sua professora. É proibido. Mas olha, Natália, isso acontece porque vocês têm vínculo. Porque assim, um pai e uma mãe, e infelizmente essa é a realidade cruel desse momento que a gente vive. Tá todo mundo trabalhando o dia inteiro. Quando chegou em casa, é para colocar para dormir. Então existe uma culpa muito grande de uma não convivência com essa criança. Exato. Então não se coloca limite. Porque, poxa, o tempinho que eu tenho, eu vou brigar com essa criança? Vai. Você não precisa brigar, você pode educar essa criança. Esse é o ponto. A Sofia tá vivendo uma fase muito que ela quer um celular, né? Uhum. E a gente é 0. Ela tá com 9. Com 9. Eu já falei, Sofia, celular, filha, 14 ou 15 anos. Segura aí seu tchan, porque não vai ter. E ela vem com esse assunto recorrente, né? E aí aquela história de você não é todo mundo, né? O que sua mãe falava pra você é o que você usa agora? Toda hora vem. Esses dias ela veio muito forte dizendo... porque meus amigos na escola têm, porque eles jogam tal jogo, eles já estão um falando com o outro para 9 anos. Eu não consigo entender isso. Isso infelizmente é uma realidade que eu vi com meu sobrinho. Isso, com 9 ele já tinha o celular, Não ele pode. teve celular muito antes, mas com 9 já tinha o celular e já tem essa proximidade de ficar jogando e tal. E eu e o Robson, a gente conversa muito sobre isso. Como que vai ser? Eu tive meu primeiro celular foi com 13. Uhum. Só que eu acho Outra que tinha uma realidade, diferença muito grande, que a gente não tinha a informação que a gente tem hoje. A gente não tinha o acesso que a gente tem hoje para a internet, por exemplo. Uhum. Como, por exemplo, o Vinícius assistia YouTube normal no meu celular. Hoje em dia é só YouTube Kids. Porque ele já tá numa coisa dele mudar e mexer e tal. E nem fica muito. Eu falo, o celular não assiste na televisão, que ali eu consigo ver tudo que você tá fazendo. Isso aí. Então, lá em casa é assim também. O YouTube é na televisão. No celular, ninguém fica com o celular na mão. E aí eu peguei e falei pra Sofia, assim, que ela brigando comigo, que eu era o único pai que não dava o celular e tal, e não sei o quê. Falei, olha, filha, que pena, né? Mas que bênção que você tem um pai que tá cuidando da sua saúde mental. Porque as telas não fazem bem pras crianças. E ela, lógico, papo de chato. Pô, eu quero estar na atualidade. Com certeza. Mas um dia ela vai me agradecer. Vai. Embora hoje ela não esteja nada agradecendo. Mas eu acho que isso é muito importante a gente falar, Wagner, porque tem essa conscientização também das crianças, porque elas vão ficando mais velhas. E como que a gente... Porque o Robson usa muito esse termo, que enquanto é pequenininho, tá tudo muito bonitinho e tal, e vai crescendo. E aí, de repente, vai começar a te responder achando que é de igual para igual. E como que você vai lidar com essa situação para não extrapolar, né? Hoje, por exemplo, com a Sofia, que já tá dando plenos sinais, né, da pré-adolescência. Chegando logo. Chegando loguinho, tá ali. Às vezes eu falo, porque eu sou uma pessoa tranquila, basicamente. Claro, sou ser humano, tenho meus momentos, também dou meu grito, depois me arrependo, igual todo mundo, né? Mas eu sou essencialmente uma pessoa mais calma, mais centrado. Então a Sofia às vezes Aí eu, filha, eu não sou seu amiguinho. Fala comigo direito. Aí ela, desculpa, papai. Às vezes não. Às vezes grita de volta. Sim. Aí eu falo, filha, não é assim que fala comigo. Então assim, quando você estiver mais calma, você vai ver que você falou errado comigo, eu tô esperando suas desculpas. E aí a gente conversa, tá bom? Só que em 15 minutos a gente vai ter que sair. Aí, tá bom? Até já. Coisa rápida. Até já. E pronto. Sim. Aí ela vem, papai, desculpa, você pode desembaraçar meu cabelo aqui e tal, entendeu?
Então, assim, é muito importante, porque quando você vai gritando de volta, você não resolve a situação e você está ensinando para a criança que ela ganha as coisas no grito. E a vida não vai ser assim, né? Não dá. E não dá pra gente também comparar, esquecer que elas são crianças. Eu acho que tem o lugar delas serem crianças. Uhum. A gente, como sociedade, a gente tá num piloto automático muito grande. De tudo é muito rápido. A gente também tem que olhar para elas como crianças, mas também estabelecer aqueles limites ali, né? E entender que a criança tem sentimentos. Exato. A gente já passou da fase do engole o choro, né? Você sabe, eu cometi um erro muito grande, que vergonha, eu vou contar essa história. Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje quando eu virei pai. Aliás, ninguém tem, né? Mas eu, inclusive, que fui estudar psicologia, não tinha mesmo. E aí eu tinha uma máxima com a Sofia. O Miguel já não passou por isso, porque eu amadureci. Evoluí. Mas os meus amigos adoravam, inclusive, porque a Sofia ficava emburrada. Eu falava assim, filha, não. Eu quero felicidade aqui. E aí ela... E aí, não é o máximo, porque realmente não tem motivo. Eu vou usar muito quando eu for pai, isso aí eu quero felicidade. Não usem, tá errado. Eu simplesmente coloquei um jeito mais bonito do engole o choro, né? E eu não fico obrigando agora, né? Agora, a gente também, nesse analfabetismo emocional que a gente estava conversando, eu acho que tem um momento de você ajudar essa criança a ela se regular emocionalmente. A entender o que ela tá sentindo. Aí eu, filha, mas por que você tá brava? Porque eu não quero arrumar o cabelo e tal. Eu falei, entendo, filha, mas olha, a gente vai sair, e aí você vai querer sair com o cabelo do jeito que tá aí? Eu acho que não era mais legal. Eu vou arrumar. Eu falei, tá, filha, então vai se arrumar. Enquanto você arruma, eu acho até que você vai conseguir ir se acalmando. E saio de cena, entendeu? Dei ali a informação pra ela, mas ela... Às vezes eu até falo, você quer um abraço? Alguma coisa do tipo, entendeu? Mas eu tô ajudando ela a ter mais consciência das emoções dela. E não obrigando na ditadura da felicidade tóxica, né? Pra que ela engula o choro e fique bem. Não, e eu falo muito sobre isso. Você falou um exemplo claro que aconteceu isso com a gente. Vinícius olhou pra ele e falou, eu tô chateado com você. Ele falou, então também tô chateado com você. Aí eu olhei pra ele e falei, não. Pergunto por que ele tá chateado com você. Entende? E na cabeça do Robson não era, tipo, não. Eu falei, entende, comece a entender mais o porquê que ele tá te falando isso. Não só acata o que ele tá te falando. E aí ele foi lá e falou, filho, por que você tá chateado? Porque você não foi me buscar na escola, por causa disso. Eu falei, você entende? É uma falta que ele tá sentindo, ele não tá sabendo como expressar esse sentimento dele, ele só vai ficar bravo, vai querer brigar com você, vai querer gritar, e às vezes não é isso, né? A gente é de uma geração onde a gente aprendeu a nomear o que a gente sentia depois de adulto. Exatamente. Né? E isso causou muitas dificuldades. Essa geração, ela tem muitas questões, né? Cada geração tem os seus avanços e os seus retrocessos. Eu acho que essa nova geração também tem as suas, mas é uma geração que está falando assim, não, a minha vida é mais do que trabalho, os meus sentimentos importam, eu não aceito ficar nessa situação aqui. A nossa geração ela é mais terapeutizada. E por isso que a gente tem tantas compreensões que nossos pais não tiveram. Não tiveram. Exatamente. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos para que não aconteça o que aconteceu com a gente. Da gente achar, inclusive, que o que a gente sente é feio. Então, se eu tô triste, deixa eu colocar um sorrisão aqui e colocar para debaixo do tapete o que tá me fazendo triste. Eu vou falar que tá tudo bem. E vou falar que tá tudo bem. É claro, né? Talvez hoje não esteja sendo um dia bom para você, mas você está aqui tendo que me entrevistar e falando com um público, então você vai colocar um sorriso mínimo no rosto. Mas não, meu dia tá maravilhoso. Que ótimo, tá maravilhoso. Mas a gente vai tendo que usar esses mecanismos para ir sobrevivendo. Mas eu não posso me enganar, né? Eu me conheço, eu nomeio o que eu tô sentindo e vou buscar resolver isso e não ignorar porque é feio. É importantíssimo. Mas você podia voltar pra gente falar sobre psicologia, né? Sem ser paternidade. Eu volto, gente. É só me convidar. Ai, Wagner, que papo delicioso. Eu amei. Eu gostei muito. Eu espero que você tenha amado também. Você que é mãe, vó, tia, mandem pros maridos, sabe? Pros pais. É importante a gente ter voz de homens, de pais falando mais sobre isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito Eu queria obrigado. que antes da gente encerrar, você deixasse uma mensagem pros pais. Pais, sejam pais. Olha, tenho certeza que talvez se você não está vivendo na integralidade, assim,
essa paternidade, tem muita coisa que você vai poder descobrir, tem muita coisa que você vai poder evoluir. Cuidar de criança também é sua tarefa. Eu não sei qual é a realidade aí de vocês, né? Trabalho, ajustes de dentro de casa, mas o seu filho precisa do seu contato físico, precisa do seu contato emocional, precisa da sua presença. Seja pai, vale muito a pena. É isso. Espero que você tenha gostado. Episódio muito importante falando sobre paternidade, no mês dos pais. A gente quis trazer o Wagner e outros pais para a gente fomentar mais sobre isso, né? Falar mais sobre isso, da importância da paternidade. Muitos pais vão embora, infelizmente. E a gente quer trazer esses pais para mostrar que, olha, não precisa ir embora. Tem uma família linda aí para você estar junto. Obrigada, Wagner. Obrigado, eu que agradeço. Não esquece, curte, comenta, compartilha. Vamos jogar esse conteúdo para muita gente. É isso, até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real.